Fala pessoal, fala meus craques, mais uma vez Poker na Estrada aqui com vocês. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, vai ser uma review de um torneio que eu gravei ontem, dia 18. Foi um Hyper Turbo da GG Network. É um torneio que eu me considero especialista, até vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é meu gráfico nele. Desde que eu comecei a jogar na GG em 2020, eu tenho 950 jogos dele e tenho mais 50% de ROI nesses torneios. É um ROI altíssimo, né? Provavelmente eu runei bem, né? Muito difícil manter esse ROI no longo prazo. Mas, de uma certa forma, se vê uma constância muito grande no meu gráfico aqui nesses torneios, né? Até eu jogo, atualmente, a média de torneios que eu jogo de Hyper são 2 por dia. Eu preciso tentar aumentar ao máximo aqui para maximizar ainda mais meus lucros, né? Então, decidi trazer esse torneio que eu gravei. Eu vou tentar ser o mesmo teórico possível e vou trazer todas as mãos jogadas e como eu penso nesses Hypers, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Primeiro, eu vou falar rapidinho da minha estratégia básica da hora de registro, né? E eu opto para registrar sempre perto do final, faltando 3, 4 minutos, e em que mais da metade do field já caiu do torneio, às vezes no mínimo metade do field já caiu, dos participantes já foram eliminados. Então a gente está muito perto já do dinheiro, né? E uma dobra aqui, um all-in que a gente ganha, e a gente já fica bem acima da média em fichas. Então eu acredito ser uma boa estratégia entrar com poucas fichas aqui, né? Diferente de outros torneios, eu raramente uso essa estratégia, mas o Hyper é uma exceção e eu recomendo para vocês fazerem o mesmo, né? Lembrando que esses Hypers na GG tem de vários valores diferentes, né? Tem desde $1 até, deve ter de $100, né? Eu jogo até 20, né? Então, de 1 a 20 eu sei que tem bastante demanda desses torneios. Então essa primeira mão foi um fold. Eu acho que muita gente aqui não abre o suficiente, né? Não dá raise o suficiente. É que o nosso range pode ser dividido em dois e pode ter ainda raise e fold, mas eu acho que o rei 10 eu iria de raise e fold aqui ainda, e o rei 9 eu prefiro foldar, né? E já o rei valete provavelmente possa ir ao win já direto, né? Rei 3 vai ser fold. 6 e valete. Eu posso defender aqui, mas é uma defesa bem marginal, então assim, acho que é bem ok. É bem borda do range defender esse valete 6 off aqui no começo do torneio, né? Então, também acho ok foldar. 17 seguimos foldando, acho que a gente pode dar bastante call aqui, mas short stack é até um incentivo para dar um pouquinho mais de call. Mas ainda assim, por eu ter recém-entrado, não me importo de jogar um pouco mais conservador esse early game aqui, né? Early pro mid game. Par de valete, a gente vai ao win, esse aqui é bem fácil. Tomamos call e já mostramos que para ganhar dinheiro tem que ganhar flip, tem que runar, tem que dar sorte no curto prazo, né? Então quebramos um dama-dama e já dobramos. Valete 5 vai ser fold, 2-5 também, 7-5 contra chave de 7 blinds também vai ser fold, As 3 vai ser fold, meu Deus, 3 all-in, vamos ver o que aconteceu. Esse 5-5 aqui podia ter foldado, né? Um fold bem fácil de 5-5. A gente já começa a ter ideia de como a galera constrói mal os ranges de call, né? E 5 acabou pagando, que é um erro, né? Tendo toda a mesa para falar ainda, ele tem que buscar um pouquinho mais de dominação desse range. Provavelmente algo entre 6-6 e 7-7 aqui seja a cura para pagar aqui, né?
visto que tem outros jogadores a falar. Do Big, provavelmente 5-5, do Small, provavelmente vai entrar o 5-5 também. O 6-6, enfim. Quanto mais late position, né? Quanto mais pro final da mesa, mais você vai ampliando um pouquinho o seu range de call, né? Mas é detalhe. Mas com certeza eu acho esse call 5-5 aqui bem ruim. E o rei puxou. Rei 3 vai ser fold. Aqui nós estamos com 12 blinds. Eu já vou ao win direto. Eu gosto de olhar muito os stacks à esquerda, né? Aqui eu gosto de all-in principalmente por ter esse stack de 5 blinds. Então, o nosso range pode ser um pouco mais amplo aqui, né? Já que o button não nos cobre, né? E nem nos elimina do torneio, ele tá curto. Então, meio que o que conta é o nosso stack efetivo, né? Se eu tivesse, por exemplo, até do MP ou até mesmo do cutoff e esse cara nos cobrisse, talvez eu decidisse não chovar essa mão e dar raise e fold, ainda acho bem tranquilo. Já que a gente não vai tomar call com muitas mãos que a gente está ganhando, né? Se a gente tomar call aqui no caso talvez do rei dama, não sei se as piores vão pagar meu chove, então por isso não é um chove tão bom caso o button nos cubra, né? Mas o button estando curto, eu começo a gostar bem mais já do chove. E a gente tem que também cuidar aqui para ficar também não dando muito raise para desistir, né? Senão fica muito fácil para os caras dar all-in em cima da gente. Muitas vezes dão all-in com mãos piores, né? Com o rei 10 suited, por exemplo. Tem até caras que mandam o rei 10 off, por exemplo. Então tem que ficar bem atento em hyper, principalmente em quem são seus adversários, né? Se são profissionais, são recreativos, de qual país, quanto que é o VPIP, né? São coisas a serem reparadas, né, no Hyper Tour. Próxima mão, tudo fold, bem tranquilo. E o pessoal acha que tem preconceito no Hyper, né, de que jogar com pouca ficha não tem habilidade, né, mas pelo contrário, tem muita habilidade envolvida e tem que ter ranges muito afiados, né, para conseguir jogar bem. Aqui eu vou para a win, acho que é bem simples também esse all-in. Pares tem muita equidade para flop, né? Então, no geral, com menos de 10 blinds, a gente pode jogar pares de forma bem agressiva, né? Os pares vão começar a não jogar tão agressivo com 10 blinds em situações de alto ICM, por exemplo, próximo da bolha ou de posições iniciais, né? Então, provavelmente se eu tenho 9 blinds do TG aqui, eu vou foldar alguns dos meus pares, talvez 2-2, 3-3, né? Mas já entrando aqui mais hijack em diante, eu já gosto de jogar eles mais, já quase todos praticamente, né? E aqui a gente acaba tomando call de 4 e 5, que é um call desnecessário. Não é porque tá com 3 blinds que o torneio acabou, né? E ele deu esse call aqui praticamente não ganhando de nada, né? A gente sempre busca estar na frente, o mínimo que seja do range, né? Então achei desnecessário por esse call de 4 e 5, acabou nos dando muito mais ficha, né? Mais um all-in, bem fácil, tomamos mais um call e dessa vez ganhamos de 9 e 8 suited. Veja como tem dinheiro para ser feito, né? Esse call aqui é bem ruim no torneio Hyper, né? É bem ruim porque em torneio Hyper as fichas elas têm muito impacto de CM, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui eu e ele com esse stack, deixa eu ver qual blind exatamente que a gente está jogando. Provavelmente a gente está, primeiro, perto da bolha. Segundo, a gente está no meio da tabela. A gente não está nem um dos mais shorts e nem dos mais chip leaders do torneio, né? Então a gente quer evitar, literalmente, esportes marginais, né? Então, assim, por chip EV puro, que é o que a gente fala, né? Talvez ele até tenha condições de pagar esse all-in aqui. Mas começa a entrar a sobrevivência no torneio, é bem ruim, porque ele está indo muito pro gamble, que a gente fala, né? Ele não está ganhando de nada, né? Ele vai ter que runar aqui para ganhar esse all-in. E aí ele está colocando o torneio dele à risca por conta disso, né? Então eu achei bem ruim esse call. E sorte para nós, agora a gente foi para 48 mil fichas aqui, né? Fold aqui tem muito pouco call, tá? Muito pouco call aqui, a gente não quer estar dando call nesse cenário.
especialmente já chegando perto da bolha do TM, a gente já vai ou para tribet ou para shove, né? E o 5-5 ele não joga bem de nenhum dos dois jeitos, né? A gente quer tribetar geralmente ou ir all-in com cartas altas aqui, né? E os pares, quando vocês tiverem dúvida em qual par ir all-in aqui, lembrem de ir all-in com o par que domine os pares do oponente com o da call, né? Provavelmente ele dá call de 7-7 aqui no cenário, eu acho que sim. Então 8-8 vai ser shove. Ou se ele dá call só com 8-8, então shove 9-9. É uma regra bem boa e que vai te trazer com certeza lucro aí no longo prazo. 6 e 8 fold, a gente quer jogar muito com stacks curtos. À esquerda a gente quer jogar muito carta alta, tá? Então ficar evitando dar raise com essas mãos aqui, que provavelmente se todo mundo tivesse, por exemplo, 30 blinds, eu já gostaria de dar raise, por exemplo. Mas como tá todo mundo curto, é melhor foldar direto. 6 e 4, o cara foi ao win de 3 blinds, aí é diferente, né? Primeiro que não é 12 blinds, que o cara deu call de 9-8, aqui são 3 blinds só. E eu tô no big blind, já coloquei um, e não compromete meu torneio também. Vamos dizer que fosse perto da bolha e eu tivesse o mesmo stack dele, eu provavelmente foldaria essa mão, porque eu quero entrar na faixa de premiação do torneio, né? Então, teria foldado no caso. Aqui eu acertei o 4, mas acertou o 8. Beleza? Rei 3 aqui a gente está quantos blinds? A gente está... Opa, apertei o botão errado, desculpa. A gente está 14 blinds efetivos perto da bolha. Essa é uma dica boa também. A gente quer evitar jogar de forma passiva, tá? Em situações de CM. Eu acredito que aqui não tinha entrado no dinheiro ainda. Então, assim, muita gente acaba tendo uma leitura errada de que a gente tem que ficar jogando um pouco mais para trás, né? Um pouco mais passivo, que ou limpar ou foldar direto. E na verdade, assim, uma coisa que eu tenho na minha mente é que eu quero jogar a bomba pro oponente, entendeu? Então é que se eu der limp e ele dar raise, eu vou ficar numa situação bem desconfortável. Então eu prefiro ir all in. Eu sei que ele nesse cenário vai ter que desistir com um monte de rei melhor que o meu, como rei 5, rei 6, rei 7, rei 8. Provavelmente vai ter que começar a dar call só com rei 10, então eu tenho o poder de fazer foldar muitas mãos melhores. E caso ele tome call, a gente tem uma mão suited, né? Então também não tô metendo louco, né? Quando você estiver jogando, não pega qualquer duas cartas, né? Pega geralmente assim, carta alta e suited. Então você pode jogar agressivo, né? É uma regra boa essa. Então aqui o rei 3 ele ainda tem uma carta alta, então caso ele tenha 7-7, como é suited, eu tenho ali meus 30 e poucos por cento de equidade. O mesmo vale caso ele tenha um as rei off, por exemplo. Então a gente tem que, não é simplesmente jogar agressivo por jogar agressivo, é saber em qual região jogar, né? Se está na dúvida e está vendo que é um cenário que você pode explorar essa capacidade de fold, essa fold equity do seu oponente, escolha cartas altas e suited, né? Para ir ao win, que foi o que eu fiz aqui e passou, né? Aqui eu faço a mesma coisa, eu não quero ficar dando raise fold aqui perto da bolha. Daqui a pouco deve passar a bolha. Eu já sei que passou a bolha pela forma como eu jogo o torneio. Fold, tranquilo, sem inventar muito, ó. Tem gente aqui, ele tá com 6 blinds, vou pagar. Não tem. As fichas nos Hyperturbo, elas têm um valor maior. Assim, né? Não é chip EV, a gente tem que lembrar que não é chip EV que a gente joga, isso é MEV. Tem que levar em conta os stacks de todos os adversários do campeonato, não só da sua mesa, do campeonato, para decidir se você joga ou não uma mão. Né? 27 fold, sempre lembrando a regrinha de dominar alguma coisa, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia pagar aqui, por exemplo, com o rei 8 suited, por exemplo. Se eu acreditar que o adversário vá ao win com todos os reis, por exemplo. Então, essa é uma regra boa, né? Outra coisa que é importante nesse cenário para pagar, ver o stack do Big Blind. Se o Big Blind nos cobre, talvez a gente possa ficar um pouquinho mais tight, com range um pouco mais seguro, porque às vezes ele nos decola no torneio. Mas aqui, enfim, 8-7 é muito fraco. 6-6, eu estava pronto para chovar. Essa mão aqui, eu lembro, aqui já tinha dado
o ITM, então agora a gente está em busca aí de chegar na mesa final, né? Nosso próximo objetivo antes de cravar o torneio. E aqui eu estava pronto para ir ao win nessa mão. Esse cara, se eu não me engano, ele era bem agressivo. Eu acho que mesmo contra caras que não são agressivos, ele é 27-30, mas em poucas mãos. Mesmo contra caras que não sejam agressivos, 6-6 ele poderia ir ao win, porque contra range de open raise, o all-in com esse stack com pares, ele é muito bom. Porque pares tem uma equidade pré-flop muito grande, entende? Boa parte do range dele que concentra de combos de call é concentrado em mãos em duas cartas altas. E as duas cartas altas estão flipando contra o 6-6. Fora a grande maioria das vezes que ele desiste da mão e a gente ganha com ele desistindo sem precisar ir pro showdown. Só que a partir do momento que esse cara vai ao win, eu preciso buscar uma dominância em cima desse cara e ainda tenho que me preocupar com esse cara aqui. Então nesse cenário aqui, provavelmente algo como 9-9, que seria meu ponto de curva. Eu gosto de ir bem seguro aqui para não colocar meu torneio em risco. Talvez 8-8 entre aqui também, mas eu acho que não, porque tem 3 jogadores para falar ainda. Eu prefiro um pouquinho mais seguro. Algo como 9-9, As-Dama Suited, As-Rei Off, algo provavelmente assim. E veja que os ranges no final das contas são fortes, né? Esse aqui tinha Rei Dama e esse aqui tinha 9-9. E o 9-9 acabou levando a melhor. Ganhei o walk, né? Sempre bom quando todo mundo folda, ainda mais com 9-3 off. 4-4, eu fui pra fold. Aqui eu não sei se eu gosto muito desse fold. Eu devo ter uma informação do cara. Eu acho que a gente pode ou dar call ou ir ao win aqui. Contra esse cara, 39-36, eu devia ter ido ao win. Essa foi a primeira mão que eu acho que eu errei aqui, mais sério. Eu acho que eu tenho muito fold e eu deveria ter ido ao win. Não sei porque que eu não fui na hora. Acho que não gosto dessa jogada, pra ser bem sincero. Desse fold. Pra ver que às vezes a gente joga mal e ganha, né? Não tem muito o que fazer. No curto prazo, muitas coisas podem acontecer. Rei 3 off, ó, é muito, muito fraco para ir ao win. No mínimo, Rei 8 off aqui para dar ao win. Tá, aqui já é uma parte mais teórica do jogo mesmo, estudar tabelas de ICM, né? Assinar sites que te dão tabela, né? Eu, por exemplo, assino o Preflop Academy. E com 10 blinds, se não me engano, por TPV é Rei 8, né? Por ICM talvez possa ir até um pouquinho mais tight, né? Mas eu acredito que não, porque na casa do Rei mesmo, muita mão vai... O Rei é bom chovar, né? Por ICM. Aqui eu tô com 8 blinds, tomo um chove, tem que foldar, não tem muito o que fazer. E veja que assim, né? A gente tem que ser paciente. Eu passei o torneio todo, em nenhum momento eu fiquei com 20 blinds, tá tudo bem. O torneio Wiper é assim mesmo. Aqui sim, vejam o quesito da dominância, né? Esse cara com 3 blinds vai ir a win com muita coisa. Isso nos permite ir a win por cima, com uma boa gama de mãos, e aí o As 6 entra, né? Porque ele vai a win com a maioria dos reis, a maioria dos ases. E esses caras, isso que é o legal de torneio Wiper, que é muito diferente, por exemplo, de torneio Bounty. No torneio Wiper, eu tenho 5 blinds. 25% do stack desse cara e mais ou menos dos dois, né? 25% do stack dos dois. Então eles vão respeitar muito mais o meu all-in do que, por exemplo, um torneio Bounty, que esse cara tem 30 blinds, por exemplo. Daí esse cara vai pagar com qualquer 2 cartas. E eu provavelmente teria que ser um pouco mais cauteloso, né? Porque daí eu vou ganhar muito menos vezes a mão com As 6 off, né? Mas a partir do momento que a gente passa a ter muito mais fold dos blinds, a gente começa a incluir esse range. Essa é a perspicácia de torneio Wiper que diferencia e que nos torna assim melhores, entender a dinâmica do torneio, os conceitos envolvidos, né? Ele tinha valete 10, estava na frente e puxamos. Ganhamos um walk, muito bom. As 3 ases vão querer muito ir ao win aqui em Blind War, tem muito nem o que falar, só ir ao win e ser feliz.
Veja que seguimos sem passar dos 10 blinds. Aqui aquilo que eu falei, né? A regra dos pares, de procurar dominância. Eu acredito que ele vai chovar 5-5, 6-6. Então já é o suficiente. Eu nem preciso acreditar que ele vai chovar 4-4. Só de ele é all-in com 5-5, 6-6. Esse nosso call é bom. Outro fato bom é que o button está praticamente morto na mão, né? Então ele é irrelevante para análise. Mas eu acredito que não interferia em nada também, né? A partir do momento que a gente dá call, os ranges de reação vão ser bem mais... vai ser com pouquíssima coisa, né? E aqui ele tinha as valete e deu uma boa segurada, principalmente no river, né? Escapamos de mais uma bala. E agora estamos com 8. E agora nós estamos com ficha em 23 blinds, é muita coisa para essa altura do torneio. 163 mil fichas e já é quase perto da reta final aqui, o suspeito, né? Talvez uns 30 jogadores para o final do torneio. 13-4, o cara tá praticamente morto. Eu vou all-in e ele tem 13-4, eu lembro dessa mão aqui. É que já era quase reta final. As 9. Essa aqui é uma coisa que talvez pessoas iniciantes acabam errando um pouco mais de ir all-in aqui direto, né? O As 9 ele é principalmente suited, mão suited, ases altos suited, eles são muito fortes. E raramente eles querem ir all-in pré-flop, tá? Do button, tô falando especialmente do button, tá? Então, o As 9 aqui eu quero dar raise e eu quero que o Big Blind me chove uma mão mais fraca para que eu possa pagar, né? Nesse caso foi o Small, e ele tinha Rei 10 e a nossa conta regulou, hein? Aqui a gente já deve ser, se eu conheço os stacks, deve ser retinha final já, uns 20 players. E a gente deve ser um dos líderes do torneio, né? 30 players, talvez tem muito jogador short, né? 2-2, tem que manter a paciência, não é porque o cara tá com 2 blinds e meio que a gente vai jogar, tá? Tem toda a mesa para falar e 2-2, até contra o range dele tá jogando mal, né? Então a nossa seria uma opção, eu iria all-in, para ser bem sincero, eu iria all-in se esse cara não tem 23 blinds, porque eu não me importo com comprometer 5 blinds no meu stack, né? Agora correr o risco de jogar contra esse cara com 2-2, que não corre bem contra nada, né? Simplesmente aquele fato que eu falei, né? Muito parecido com aquele 9-8 suited, né? Que o cara pagou simplesmente para tentar acertar. O 2-2 é quase que pagar para torcer, né? Para segurar. Tanto que eu teria perdido os dois aqui, né? E geralmente com 2-2 vai acontecer isso. E4 fold, 5 e 9 eu pago aí sim, né? Porque o cara tá chovando 1.75, não tem o que fazer. O cara puxou. Valete 9, o cara tá morto aqui. Ele ganha, tudo bem. Estamos chegando bem já perto da fase final do torneio. 9-5 fold, 4-3 fold. As 6 com esse chove, eu volto a ficar curto agora com 9 blinds e meio, mas seguimos sendo pacientes. Olha a diferença, né? Eu paguei um chove de 3 blinds, eu tava no button com 5. Aqui o cara tá abrindo do TG, então não necessariamente o As 3 esteja tão na frente assim do range dele, e ele tá abrindo 5 blinds, né? Então assim, estejam ligados para tudo no torneio. A posição que o cara tá abrindo, o stack que ele tá chovando. E sempre procurem isso, procurem alta dominância, tá? Por que eu iria all-in aqui? Como tem a mesa toda para falar, eu provavelmente iria all-in com uma certa segurança grande, vamos dizer. Algo como As 8, As 9 suited, As 10 off, Rei Dama off, Rei Valete suited e alguns pares como 6-6, por exemplo, 5-5. E veja como é importante, né? Por exemplo, esse exemplo é bom porque o primeiro shove dele realmente é com uma mão fraca, mas que o As 6 nem joga bem. E tem a mesa toda para falar. Nesse caso, teria alguém com As Dama aqui que teria nos eliminado no torneio, né? As 10, muito call, ele vai dar muita coisa aqui. Essa mão é bem fácil, né? A gente domina vários As que dá all-in também. Voltamos pro jogo. Rei 8, boa all-in. Reizão, tem que dar all-in com carta alta, não pode ter esse medo.
A gente nem precisou bater a nossa, a gente estava na frente. Depois das asas a gente abre, toma call. Primeiro pós-flop do torneio, hein? Primeiro pós-flop. Aqui é retinha final já, que eu sei. Estamos bem perto do FT aqui, tomamos call. Não tem necessidade aqui de apostar baixo, apostar alto, tá? Lembrem que para apostar alto existe um conceito que é SPR, né? Que é a quantidade de fichas que tem no pote em relação ao stack do adversário. Ou do stack efetivo, no caso, né? Que aqui é o do oponente. E o vilão tem 7 blinds e o pote tem 5, então eu não preciso fazer 4 aqui. Se eu quero blefar, eu vou blefar bem baixo e a gente tem que fazer isso com os nossos valores também. Eu fui um pouquinho menos de 1/3, bem próximo de 1/4, ele foi all-in, pagamos. A gente aqui tem que dar, aqui assim, tem que dar sorte do vilão acertar, né? O vilão acertou e acabou nos passando a ficha. Aqui eu me tornei líder do torneio e já vem essa situação bem legal, bem legal. Eu senti que estava todo mundo bem engessado aqui, porque era em torno, acho que de uns 12 left, não sei, 14 left por aí. E os saldos de premiação eles começam a ficar mais relevantes. E esses stacks eles começam a querer esperar muito o que caiam as pessoas, né? E o Big Blind aqui com 4 blinds, se tem 11 pessoas pro torneio, é bem possível que ele seja o 8º, sabe? O 9º. Então ele também se sente pressionado. E aí, como eu tenho uma carta alta, eu decido abrir e eu vou pagar os dois, né? Mas eu sei que eles vão foldar muito aqui. Acabou que o Small deu call e bom, não me importo realmente jogar contra ele. Tanto que a gente estava na frente até do range do Small, né? E acabamos acertando mais uma mão. Aqui deve ser mesa semifinal. Eu foldo o valete 5. Tomem cuidado, não é porque vocês estão com muita ficha aqui que vocês vão começar a meter o louco, né? Tem o Big para falar. Eu não vou jogar desnecessariamente aqui. Vou deixar que o Big pague e corra contra ele. E é o que acontece. Dama dessa tem que tomar muito cuidado com esses ranges de open com esse stack, né? Então é um fold bem tranquilo. Rei 8 já acho que foi um erro, deveria ter aberto, né? Só que veja a minha análise, né? O Rei 2 lá tava todo mundo curto. Aqui é um pouquinho diferente, que as pessoas podem ir ao 1 em cima de mim. Mas ainda assim, eu acho que com o nosso stack é bem tranquilo abrir para foldar ainda. Acho que dá para ter aberto. Considero meu segundo erro no torneio aqui. Não ter jogado de forma agressiva o suficiente, né? Ainda mais com esse meu stack aqui. Seria uma boa pressionar os outros. Ganhei walk. Aqui nós estamos 4, então deve ser 8 left. Eu fui para limp e vou tentar chegar no showdown com o Dama High. Não espero que ele vai foldar o rei aqui. Então acho bem ok. 7-9 eu tenho que fazer. As 8 agora eu vou abrir. 9-3 ganhei walk. Sem FT, né? Foldei. Tá de boa, né? Acho que é tranquilo. Rei 2 já vou abrir, Tem que jogar mais agressivo. Achei que eu joguei um pouquinho passivo. Aqui eu já fui pra open, comecei a identificar que as pessoas estavam muito tight. E esse cara aqui, ele tá sofrendo altíssimo pressão, né? Ele se envolver comigo tendo caras curtos aqui. E se eu não me engano, aqui é uma coisa legal. Acho que era 8 left, 8 pessoas ou 9 e a mesa se forma em 7. E na outra mesa tinha caras com 1 blind, 3 blinds, 4 blinds, então eu poderia botar muita pressão, né? Muita pressão dos adversários. Quando acontece isso, até na teoria, essa mão provavelmente seria um all-in na teoria, né? Isso é uma coisa também que quem é mais teórico tem que tomar um pouco de cuidado. Por que isso aqui na teoria quando tem muito ICM envolvido, muita pressão do seu adversário, você pode ir all-in? Por que às vezes a gente não precisa seguir à risca isso na prática, né? Porque o nosso oponente, se ele não seguir a teoria, se ele não desistir, o que ele tem que desistir, o nosso all-in já deixa de ser lucrativo. Então aqui eu julguei que o meu rei teria quase o mesmo efeito do all-in, não achei que ele ia defender, nem dar all-in aqui com muitas mãos.
e optei por uma linha um pouco mais segura, né? De dar mais pace ao invés de ficar dando all-in assim e acabar ele dando um call com uma mão. Por exemplo, eu acho que um As de 7 é um bom exemplo. O As de 7 off vai ser fold aqui, chegando na mesa final, né? Ele precisa chegar na mesa final, ainda mais com stacks de um blind na outra mesa. Mas ele poderia dar call, por exemplo. Aí a minha estratégia de dar all-in já perde o sentido, entende? Então, essa é outra interpretação que vocês têm que ter na hora de jogar um Hyper, né? Esse julgamento, esse olhar apurado de como o seu oponente, né, vê o jogo. Né? Aqui eu já vou all-in, vou executar a pressão máxima. Não quero dar raise call e acho que tomo call pior já também. Tomo call de pares, né? Não quero dar raise para foldar para pares. As 9 é a mesma coisa, só que aí acabo dando o azar do cara ter o as de valete lá, né? E segurado. Ia chegar grande na mesa final, mas acabei perdendo um pote. 3-3 vou all-in. Eu senti que aqui, por mais que eu também fosse pressionado, eu senti que os adversários estavam mais pressionados que eu. Então decidi manter a pressão enquanto dava, né? Claro que não com qualquer duas cartas, não vou ficar jogando muito além com esse 4-9. Ok, valete, eu tento. Agora, a primeira vez que o cara se movimenta, né? Vai all-in, não passa, tudo bem. As 7 é aquilo que eu falei, com caras curtos na outra mesa, eu não posso desse call. Agora tem um cara com um blind perto de chegar na mesa final. Eu provavelmente sou o terceiro em fichas de todo o torneio. Eu tenho que foldar aqui, tenho que ter paciência. Não adianta querer ficar dando call marginal, que isso aqui vai custar muito lucro, sabe? 10-2 agora sou eu que passo a respeitar o cara, né? Se eu tivesse 20 blinds aqui, eu provavelmente abriria, mas assim eu não vou abrir. E chegamos na mesa final, né? 7, uma olhadinha rápida. Vejam lá, tem 3 caras com um blind, eu tenho 9 e tem 3 caras maior que eu. Pra mim é horrível isso aqui. Eu praticamente não posso jogar quase nada aqui. Eu tenho que esperar no mínimo 2 players cair, porque eu vou estar rasgando dinheiro. Vou tentar não ficar totalmente engessado, mas é um cenário que a gente tem que saber que a gente tem que ser paciente e esperar a galera dobrar. Eu vou ver o mão a mão porque eu acho muito interessante. E assim, demorou para a galera cair. A gente chega a ficar até um pouco ansioso, mesmo eu que já sou profissional há anos, aí rola um pouco de ansiedade quando você vê um monte de jogador com poucas fichas dobrando um atrás do outro. Então vamos ver isso de perto e vamos ver até o que eu pensei na hora, né? Aqui eu tenho que deixar o cara cair. Não é porque é um blind que eu posso pagar aqui. Primeiro que se eu pagar, o Big Blind pode ir all-in por cima e eu ter que foldar. E segundo que, tendo Big Blind para falar, eu tenho que tomar cuidado, porque um blind a mais é 25% do meu stack aqui que eu estou colocando no pote. Então tem essa relação também. Big Blind pagou, As 5 dobrou. Já temos de um blind foi para 5. Já não gostei. Segunda mão, o cara vai all-in com menos de um blind. Vai para o showdown e temos o primeiro eliminado. Beleza. 6 left. Aqui eu estava pronto para ir all-in. Eu acho que é um cenário bom de all-in, porque esse cara aqui vai ter que foldar muita coisa e esse aqui está praticamente morto, né? E eu não me importo de perder o all-in para esse oponente aqui. Mas a partir do momento que esse cara abre, infelizmente, eu tenho que desistir. Esse é o tipo de cenário que é legal de conversar um pouco. Muito cara iniciante vai all-in aqui porque está na frente desse cara, mas não basta estar na frente. Eu sei que o As-9 está na frente do que ele está abrindo, eu sei. Só que a partir do momento que ele vai dar muito call no meu chove, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse cara aqui já vai cair do torneio, esses dois vão cair quase certeza antes de mim, sabe? E aí imagina o desastre, eu vou all-in e esse cara paga. Que ele tem uma mão aleatória lá, com o Valete 10, por exemplo. O Valete 10 pode muito bem ganhar do As-9, isso acontece o dia inteiro, para quem joga profissionalmente sabe. O Valete 10 ganhando um As-9 é muito fácil. Então ele pode ganhar muito facilmente de mim, sabe? Estou tentando explicar isso da forma menos técnica possível. Né? Então aqui o nosso range de all-in tem que ser extremamente tight. Eu iria com pares, porque eu acho que pares tem muita força, sabe? Algo como 7-7 mais, daria para ir.
E ases, alguns ases suited, sabe? Ases dominam bastante. O ase dama off, ase valete suited, algo assim, sabe? Não precisa decorar, não tem regra para isso, vai muito do feeling na hora, do que você acha que o seu oponente está abrindo, do que você acha que se o seu oponente pode foldar, vai sempre pagar, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas uma coisa é certa, tem que segurar o jogo nesse cenário. E foi o que eu fiz com o ase 9. E o As 8 acabou segurando e foi para 3 blinds. Próxima mão, ele já vai ao in, ele ia pressionar bastante, ele tá certo em pressionar. Temos um shove de um cara de 10 blinds. Eu torço para que esse aqui pague, para um desses aqui pague, porque seria muito assim bom, né? Esse cara ser eliminado antes desses dois e antes de mim também. Aqui eu tenho que pagar meio blind, né? Fechando a ação totalmente diferente. Eu preciso estar certo 13% das vezes. E 13,7. Se ele tiver as datas, eu ganho 20, então tá suave. E ele tem 5 e 6 suited. Ele não, na verdade é ela. É uma streamer brasileira que fez o HL comigo. E ela acabou dobrando, né? E também outra coisa, né? Não desista dos seus sonhos, porque ela tava com um blind e eu tava com 6. E a gente acabou eliminando todo mundo antes, né? Mas até aqui tudo normal. Tenho que segurar. Vejam a paciência, né? Esse cara tá abrindo muita mão que eu tô na frente, mas não importa. Preciso estar na frente preciso esperar os shorts caírem, né? Outra coisa que é importante em Hyper, que influencia, tá? Nos ranges. É importante você contar os blinds vendo a órbita e a posição. Por exemplo, eu tô com 4 blinds aqui, eu tô short, tô muito short. Mas na próxima órbita esse cara vai ficar com 0 blinds. Então isso é relevante na hora de escolher dar um call, dar um all-in ou não, né? Então esse passou, agora a pessoa deu blind com blind, deu all-in com blind meio. Eu tô começando a ir pro espaço aqui, vai fazer o quê? Tá todo mundo indo pro espaço. Até esse cara que já tá com 9 blinds. Em Hyper, as blinds estão subindo muito rápido. A reg deu call. Dama 8 contra o valete 2, o Dama 8 puxou. E aqui eu comecei a ficar aflito e ansioso. Até aqui foi bom, que aqui foi próximo do break. E pude dar uma respirada, enfim, me ajudou bastante. 6 e 2 tem que desistir. Teve all-in, teve call. E o As valete segurou mais uma vez. Ninguém cai. Aqui eu já sou o short stack agora, né? Praticamente. Teu short stack não deu raise com 6 e 7 suited? Não dei. Ainda tem outros stacks curtos, então isso é relevante. Segundo, que a gente quer buscar dar all-in com cartas altas. Lembre-se disso. Então aqui eu vou dar o meu range de all-in, aqui vai ser muito grande, mas envolvendo cartas altas, tá? Porque a gente precisa estar na frente mais vezes numa FT. O que aconteceu aqui nessa mão que a gente não viu? Teve all-in de 3 blinds, passou. Tristeza, hein? Próxima mão, dama 5, sigo dando fold. Paciência. Teve raise, teve call e o cara dobrou lá em cima e agora tinha um short absoluto. Aí recebeu um as e rei e olha a tristeza. Aqui que seria um cenário pra gente dar call. O small blind foldou, mas também tá lindo, né? Ele poderia ter dado all-in e a gente ter caído no torneio, né? Veja como é as coisas. 6 e 3 a gente folda, a gente é o short stack agora. Vocês vão ver que eu vou mudar minha heurística, né? Ninguém caindo, ninguém com mais de 10 blinds. Olha o que é, como é importante ser paciente em Hyper e escolher bem os cenários. Né? Aqui deu all-in, passou. 4 e 9 tem que desistir. Um all-in de 3 blinds passou. Todo mundo dobrando, só o pai que não. Né? Aqui você já começa a achar que seu torneio está indo pro ralo, né? Mais um all-in que passa. 2 e 7 eu não posso fazer nada com 3 blinds. Valete 3, 2 blinds para trás, vai foldar? Porra, não tô ganhando de nada. Não tô correndo bem contra nada. Vou foldar. Valete 4, tem a chance de alguém cair. E não cai. Seguimos com 0 blinds agora. Aí as ideias assim, tamo lá. E a sorte estava a nosso favor, seguramos a primeira. Já não somos mais o short, então
Conseguimos uma dobrinha. Olha os stacks dessa mesa. Olha os stacks que ficaram nessa mesa. O líder tem 9 blinds, o segundo tem 7,5 e o terceiro tem 4,5. Que situação, hein? Dama 7, vou desistir. Paciência. Paciência é muito importante. Vamos ver o que deu, né? Tô dando mão a mão. Teve all-in do Button e passou. Mais um all-in passou. Rei 3, aqui sim. Eu sou short stack. E... Bom, aqui não tem muito escape. Mão, carta alta. E vejam, curiosamente, o que é carta alta com mão suíta, né? Foi all-in. Ele tinha 5 em valete. E acabamos dobrando. E agora nós estamos em torneio. Fomos para segundo lugar. Isso nos fez de all-in com qualquer duas cartas aqui. Foi o 10-7. E aqui começou a sorte a nosso favor, né? A gente já estava ganhando pré-flop, acertamos o turn. E agora a gente se tornou líder do torneio. Vamos dar uma olhadinha. Líder do torneio. Ainda assim, eu tenho que respeitar. 4-5 é muito ruim para dar all-in aqui. Deixa pro small blind resolver a situação, né? Que é o que acontece. E dobrou o small blind também. As 7 all-in aqui, bem simples também, né? A gente machuca muito, por mais que a gente tenha ela, a chip leader para falar, a gente machuca muito o stack dela, então não precisa ter tanto medo assim de aqui nesse cenário all-in. É o que eu faço, passa. Rei 7 eu tenho que desistir. Aí já é diferente, quando a gente vai all-in, tem a chance dela desistir. Agora, quando ela vai all-in com 2 caras para cair antes da gente, muito cuidado, não sai me dando call que nem maluco aqui, tá? Mesmo que ela estivesse chovando aqui qualquer 2 cartas, a gente tem que segurar o jogo, tá? Uma coisa é você ir all-in para fazer os outros desistirem. Outra coisa é você pagar um all-in com pessoas com muito menos fichas que você para cair numa mesa final. 10-4, triste, mas eu tenho que foldar, né? Tem que respeitar. Rei Dama, daí sim, a gente vai all-in. E bateu a nossa, já estava dominando ele, dobramos. Na sequência, as As a gente ganha, é fácil ganhar de as As. E aí vai para o Heads Up, onde nós dois temos mais ou menos 10 blinds. Aí a sorte foi com o meu solta, né? A primeira mão é essa aqui. É um pouco estranho esse raise aqui, tá? Mas como eu considero ela uma adversária boa, eu sei que ela é regular do mesmo limite que eu sei que ela ainda vai ter raise e fold aqui. E a partir do momento que ela tem raise e fold, o nosso As de X começa a ser muito forte, né? Eu vou all-in, não era o caso, ela tinha As e Dama, mas aí, quando é o dia de você ganhar o torneio, é o dia, né? Aí, acabei dobrando, praticamente deixei ela com um blind, mas ainda assim não foi fácil. 2-2, ela dobrou, Dama 10 eu ia pagar, ela foldou. Aí eu recebi 4-2, como ela tinha um blind para trás, eu fui all-in. Ela ganhou de 5 e 7, de 7 high, né? E aí que ela mandou 3 blinds, eu ainda tenho que pagar. Eu tenho equidade, 30% de equidade, ela vai all-in com muita coisa. Eu pago e faço o straight e quebro o par de valete. Coitado da minha amiga, mas não adianta, era o meu dia de ganhar. E é isso. Bom, a mesa final foi muito legal. Eu tentei ser o menos teórico possível e falar da forma mais fácil de quem não tem assim contato com termos do poker, tentar entender a clareza dos conceitos, né? Então é isso. Muita atenção com dominância, né? Busquem sempre pagar o mínimo com mãos que vocês dominam. Muita atenção com os stacks, principalmente a sua esquerda, para você chovar ou não chovar uma mão. E muita atenção também à fase do torneio Hyper, né? Que isso é muito relevante também da maneira como você joga o torneio, né? Quanto mais pro final, mais você vai ter que explorar fold equity e menos calls marginais você vai ter que dar. Quanto mais pro começo, mais calls marginais você pode dar, mais risco você pode correr. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha cravadela. Deu $1.200 mais ou menos pro primeiro. 1.260, eu acho. E vamos lá, se vocês jogarem Hyper todo dia do GG, vocês vão me encontrar por lá. Espero que tenha curtido, quem ficou até o final comigo. Dá um like e comenta se puder. Não se esquece de se inscrever no canal se é novo por aqui. Vai me ajudar a crescer, principalmente nesse começo, que eu acho que é o mais difícil.
e aos poucos eu vou trazendo mais reviews para vocês. Valeu, Gélio nas mesas, um abraço!